É sempre muito bom poder falar um pouquinho sobre as nossas experiências dentro do campo espiritual, porque a vida só tem sentido pela eternidade do Espírito, pela responsabilidade que Deus nos deixou para que as suas leis possam crescer nas almas, nos sentimentos, nos espíritos reencarnados no planeta Terra, essa escola tão bela, tão bonita, que nos felicita na caminhada de evolução espiritual. E nós temos sempre em nossa alma um carinho muito grande, uma afeição muito grande com a educação. Aos 14 anos de idade, preocupada com o destino das crianças pobres da região, a menina Isabel fundou uma escola no povoado de Guarará, em Minas Gerais. Eu morava em fazenda e tive interesse de ajudar as crianças da roça. E falou, vou criar uma escola. Era um local que tinha muitas famílias naquela época, né? De agricultores. Muita criança sem aula, né? Porque a escola mais próxima ficava a 6 a 7 quilômetros de onde nós residíamos. A escola rural, lá no interior, estava desativada, sabe? Porque era muito difícil para as professoras lecionar, porque não havia recursos, né? Recursos humanos, não tinha nada, não tinha condições, era muito trabalhoso. Determinada a mudar essa realidade e ajudar os filhos dos lavradores, a menina revelou ao pai o seu desejo. Ela falou com meu pai, eu vou ser professora. Meu pai, que professora, minha filha? Você vai professora, você não é formada, você tem apenas a 4ª série, não sei o quê, mas eu vou ser. Disposta a cumprir seu objetivo, Isabel buscou o prefeito da cidade e disse a ele que precisava de uma chance. Ela foi, conversou com o homem, ela falou, mas você vai dar conta de educar a meninos lá naquele local? Ela falou, eu dou conta, o senhor vai me experimenta. Então eu comecei a visitar as casinhas quase que abandonadas. E eu consegui, a pedido do prefeito da cidade, com a entrevista que eu fiz com ele, que eu conseguisse 45 alunos e 35 frequentes, que ele fazia a minha nomeação. Assim nasceu a Escola Rural Mista Bom Jardim, construída por Isabel e seu pai, no sítio Bom Jardim, onde moravam. Os alunos de Isabel se destacavam entre os estudantes da cidade. Iniciando, na adolescência, o trabalho de voluntariado, a menina professora dedicava-se integralmente aos alunos, sendo reconhecida por isto. Fui nomeada professora municipal e lá eu lecionei até o dia em que minha família transferiu-se para Juiz de Fora, para Belo Horizonte, São Paulo, em busca de estudos, de trabalho para os filhos. E eu fiquei ainda algum tempo na roça por causa da escola. E fui muito feliz ali. Eu, com 14 anos, tinha aluno com 17 anos. Eu lecionava o 1º, 2º e 3º anos numa sala. De forma que acompanhei o progresso daquelas almas no campo da educação. É uma beleza esse trabalho de educação nas almas, porque as almas crescem tanto quanto o corpo físico. A alma acompanha o crescimento do corpo físico, buscando atender a sociedade, buscando atender as necessidades profissionais e o campo familiar, sempre com a educação espiritual. A educação de vida é tudo que o Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita, nos aponta como um campo extraordinário de progresso para que o ser humano evite sofrimentos desnecessários. E foi então, num momento muito feliz, que me perguntaram, Dona Isabel, a senhora já tem a Casa do Caminho, tem o Lar do Caminho, agora que tal um hospital? Eu respondi, eu prefiro um colégio, porque o hospital é para tratar de doentes, a Casa do Caminho já é um hospital onde o médico maior é Jesus.
Agora eu quero um colégio, uma escola para evitar que a criança adoeça. A doutrina espírita é remédio preventivo, a vacina contra os males morais, os males físicos, os males espirituais, os males sociais que vêm agredindo as famílias brasileiras, prejudicando a nossa pátria em seu progresso a que ele tem direito. Quando se fala em educação, é uma palavra muito conhecida, né? Muito divulgada. Muita gente fala em educação, mas é de uma forma tão vaga. O conhecimento sobre educação ainda é um conhecimento muito vago, ainda deixa muito a desejar nas experiências, no entusiasmo, bem como no conhecimento. Muitas criaturas cultas, de mérito, de capacidade, deveriam se interessar pela educação, o que não está acontecendo. Podemos ouvir que desde a minha mocidade eu tenho interesse pela educação. E é uma mensagem sublime do céu para todas as criaturas, já porque tudo em nós, todo êxito, todo sucesso do ser humano da Terra depende da educação. Então a educação é bem mais ampla do que se tem observado e vivenciado. E nós sabemos das dificuldades dos profissionais do ensino, profissionais do magistério. Eu não disse profissionais da educação, é do magistério. É muito difícil nós encontrarmos um trabalho dentro da educação de acordo com os princípios educacionais da vida intrínseca. Quando nós falamos, e o nosso irmão Irie falou sobre o espírito, a educação do espírito, ele não está dizendo em espiritismo, ele não está falando em espiritismo, ele está falando em você, pessoa eterna. Ele está falando no ser humano criado por Deus, que tem deveres com a vida. Quando nós vemos os noticiários de todos os teores de comunicação falando em violência, todos nós sentimos um arrepio, um pavor, e todos nós repudiamos o assunto, as informações, todos nós temos um pouco de medo. Se você dormia com a janela aberta depois de uma informação, de um assalto, de uma violência, você passa a fechar a janela e a porta e fecha também o seu sentimento. Você fica mais carrancudo, mais triste, mais preocupado, não deixa o filho ir ali, não deixa a filha sair, não podemos... Então, isso é falta de educação generalizada, educação pública, educação do ser humano que povoa a Terra. Porque o planeta é de todos nós. A vida é um direito que nós temos. É falta de educação. Todo esse tipo de assalto, todos esses tipos de violência, de agressão, é porque o povo não tem educação. A educação para a qual nós viemos à Terra, nesta escola abençoada do planeta, com o mestre sublime que é Jesus. Não estamos falando em religião. Jesus, o mestre maior, o Filho de Deus que desceu à Terra para nos ensinar o amor como educação, o respeito como educação.
Então, a educação não é tão somente aprender a ler e escrever, pegar uma caneta ou num lápis e escrever com a letrinha bonita. É educação no ir e vir, no trato, na obediência, na disciplina. Então, a educação desenvolve a saúde moral, a saúde emocional, a saúde física. A educação desenvolve a saúde física também, não só a intelectual. A educação é um ponto forte para que você se intelectualize e não seja uma pessoa apenas que decore, enquanto o professor é o artista do ensino. Ele deve ter a arte de passar para o seu aluno aquilo que ele aprendeu como dever profissional, mas tem a obrigação de ouvir o aluno para que ele entenda o poder de assimilação do aluno, para que ele entenda o nível de compreensão daquele aluno. Olha, vejamos que coisa bonita, como nós estamos longe da educação para a qual o Cristo chamou o planeta, da bela e sublime escola do mundo. E nós vamos entendendo que a saúde depende da educação. Quando nós preferimos o Instituto Allan Kardec a um hospital, foi porque a orientação espiritual fortalece a ideia da educação, o desenvolvimento da educação no ser humano, para que ele conquiste o direito da saúde, do equilíbrio mental, espiritual, físico, social. Então, a educação é pouco compreendida. É como se fosse algumas palavras jogadas ao vento. Entendeu? Entendeu? Não entendeu, deixa para lá. Olha, não serve, levou pau, não fica na sala, bota para fora. Esse menino é indisciplinado, esse menino não ouve, é desobediente. Isso é outra coisa. A criança indisciplinada deve ter um outro tratamento, um outro tipo de educação. A criança não tendo capacidade de assimilar, que não tem inteligência, não tem raciocínio, não tem equilíbrio, é então aí que entra a arte do professor, a arte de ensinar. Agora, a criança indisciplinada, ela precisa da disciplina. É um outro problema, é um outro caso, é um outro tipo de ensinamento, até de repreensão, se for necessário. Mas a criança que tem dificuldade de entender, ela merece a atenção do professor. Ele precisa entender o porquê da criança sentir essa dificuldade de entender. Ela demora a aprender, a apreender, a assimilar. O professor tem dever com essa criança também. Então, a educação é muito ampla. Ela vai muito além do lápis, do papel e da palavra ditada, porque aprendeu no curso e está passando para a criança, mas o professor tem algo mais para dar ao aluno na mensagem da educação. É falta de educação que está fazendo o nosso Brasil sofrer. A mais sublime religião é a educação de vida, como se fosse uma disciplina, como se fosse uma moral, como se fosse dignidade. Todos são valores que, investidos nesta ciência, chamamos de educação. Não adianta você ensinar esta ciência, aquela ciência, se você não ensina a educação de vida, de comportamento, de procedimento, de falar, de ouvir. Nós temos a educação para ouvir, temos a educação para falar, temos a educação para gesticular, temos a educação para ir e vir, para participar. Então, tudo isto é mensagem que alimenta a alma no corpo físico. A educação cuida do corpo, cuida da alma, cuida da parte social. Tudo isso é educação que nós buscamos na escola, no colégio. Nem sempre o lar tem tempo, condição, oportunidade, mas o colégio tem que ter, precisa ter. Então você, professor, não pode cuidar só do racional, do cérebro, do corpo físico. Precisa cuidar do que é eterno, porque
ele é eterno, ele vai voltar a viver aqui, vai continuar vivendo lá e cá. Você está se preparando para o amanhã e preparando aqueles que dependem de você para o sempre. Então, doutrina espírita é a mensagem de Deus que Jesus trouxe, porque ela é muito pura. Doutrina espírita é pura, é aquela mensagem que Jesus trouxe. Sem o investimento dos homens, sem os interesses do mundo, por isso que ela é diferente. Não é diferente do que o Cristo ensinou, é diferente do que nós conhecemos na Terra, no mundo, com aquela ideia do profissionalismo, ganhar um dinheirinho que não dá para pagar a farmácia ou armazém. Por que não dá? Porque você não adquiriu a educação de vida, quer dizer, o equilíbrio espiritual que cuida do equilíbrio do seu físico, das suas emoções, dos seus interesses, que, embora passageiros, fazem parte dos seus deveres vivendo no mundo terreno, como alunos da Terra. Então, a doutrina espírita cuida de tudo isto, mas não tem nada a ver com a sua religião. Você pode ser católico, protestante, ateu, qualquer outra coisa, mas você é um espírito que não vai ficar no túmulo, felizmente. Não vai ficar preso no túmulo. Então, você precisa se educar. Não é se intelectualizar tão somente, não. É o que se vê por aí. É muita cultura, mas tanta corrupção, tantos desacertos, tantos assaltos, tantas enfermidades aparecendo que superam os recursos da Terra, que desafiam os cientistas. Por quê? Porque você, espírito eterno, que não tem nada a ver tão somente com a doutrina espírita, é espírito criado por Deus, então é eterno. Ele não tem a educação de vida que ele aprendeu no mundo espiritual e desceu à Terra para viver, para vivenciar, para transmitir, para amparar. Então, essa educação, você põe o nome que você quiser. Religião, tal, religião. Então, tem a educação cristã. Mas por que cristã? Porque só Jesus teve condições de vivenciá-la e deixou para todos nós a orientação. E por que doutrina espírita? Porque a doutrina espírita é fiel a Jesus. Ela passa para você tudo o que Jesus ensinou, sem interesses da terra. O interesse é a gente viver bem aqui na terra. Mas o que é viver bem? É viver num palacete, com o carro zero? Não. Viver bem para o espírita é cumprir com os seus deveres dentro das leis de Deus ensinadas por Jesus e a nós outros recordados pela doutrina dos espíritos. Porque são os espíritos ceareiros do Cristo que sussurram em nossos ouvidos. Mas sussurram em ouvidos privilegiados? Não. Eles sussurram para quem tem ouvidos de ouvir. Os espíritos aparecem e falam, e ensinam, mas aparecem para quem é privilegiado ou para quem é espírita tão somente? Não. Ele aparece e se faz visto para quem tem olhos para ver. E como é que nós temos olhos para ver? Nos educando cristamente. E como é educar cristamente, se tem tantas religiões com título de cristãs? A luz do Espírito. Como é a luz do Espírito? Pela ciência espírita. Educação também é ciência. Por que ela é ciência, a educação? É porque ela é de origem espiritual. A educação a que nós nos referimos é de origem espiritual para quem é eterno, para o Espírito. Então você aprende a dar a mensagem, a cultura para os nossos dias, dentro da sua profissão, da profissão que você escolheu, para ganhar o pão de cada dia com educação divina, nada mais do que isto, e dar a educação para o Espírito, que é eterno, que vai comandar o corpo. Então você caminha, você se mexe, você fala, eu quero ser médico, no caso, porque trata-se de saúde, a gente tem muito interesse pelo campo da saúde também, educação e saúde, a ideia de todos, não é? Mas você não vai falar com o médico assim, olha, eu vou ensinar você a dar saúde a alguém. Você não vai falar com o médico como que ele deve tratar do doente.
Não é assim? Então, nós devíamos ter uma cultura que tratasse da educação. A cultura educacional é uma coisa, a profissão de professor é uma coisa, e a educação é outra. Assim como temos o curso para médico, devíamos ter um curso para a educação. Fulano é médico, o outro é profissional da educação. Isso não quer dizer que o magistério tem obrigação disso, não. Essa é da sua alma. A sua alma vem de Deus com todas essas informações de como educar um espírito para que ele saiba usar bem o seu corpo físico. Como é que é usar bem? Usar dentro dos princípios divinos que são eternos. É a educação do espírito. Então, a educação é responsável pela saúde do corpo, é responsável pelo equilíbrio do espírito, é responsável pela própria inteligência que se amplia dentro dos conhecimentos espirituais que chegam à criança. Isso é educação, pedagogia espírita, porque ela ensina a alma, o espírito, como usar o seu corpo. Você tem as mãos, eu também tenho as mãos. O que é que você faz com as suas mãos? O que é que eu faço com as minhas mãos? Há uma diferença, e aí está a diferença. Você é inteligente, eu também sou inteligente, mas o que você faz com a sua inteligência e o que eu faço com a minha inteligência? Esta é a diferença de um ser humano para o outro ser humano. Há necessidade desta diferença para nós melhorarmos a nossa vida individual, o lar que nós instituímos, a sociedade que nós vivemos. Vejamos bem a sociedade a que nós estamos fazendo parte. Vejam bem, qual é o chefe de família que está tranquilo quanto a sua filhinha? O filho também, que hoje o rapaz também se perde. Quem está sossegado na rua, no trabalho? Quem? Mas nós somos responsáveis por esse desassossego, por esta falta de responsabilidade do nosso Brasil. Nós somos responsáveis, porque você já viu a luz e não valorizou a luz. Você já ouviu a mensagem de Deus, da eternidade, da educação, do amor ao próximo e não valorizou. Você trocou Jesus por um prato de lentilha. Então as pessoas vendem Jesus até hoje por coisas fantasiosas. Então a doença está aí, ela se instala no espírito. Então isso é ciência. Não basta você ensinar ciência, você tem que transmitir ao seu ouvinte, ao seu aluno, a sua sabedoria, a sua compreensão, os seus valores morais, de educação, de equilíbrio. É um dever seu, esta é a sua parcela diante de Deus. Todo profissional tem deveres com Deus, não interessa a religião. Então você transmite a sua parte profissional, que você aprendeu nos bancos da faculdade, mas vai transmitir também os seus valores morais e espirituais. Aí é que é o fracasso do profissional do magistério, porque ele não tem paciência de repetir, ele não tem paciência de aguentar um barulho, qualquer uma indisciplina dentro da sala de aula. Então, aí é que a espiritualidade, nesse fim de século, nesse princípio de novo milênio, que não vai ser fácil, não vai ser fácil, porque a espiritualidade já nos considera um povo antigo, a espiritualidade já nos considera adultos espirituais, não nos considera mais crianças e jovenzinhos na adolescência espiritual. Nós já somos velhos, indo e vindo e recalcitrante, renovando os nossos erros, a nossa falta de amor à vida, de respeito à vida, de respeito ao próximo, tudo por falta de educação, não é de cultura. Todo mundo estuda, hoje todo mundo tem acesso às escolas, às faculdades, é falta de educação. Esta educação que desenvolve em você a saúde, o equilíbrio, a responsabilidade e o intelecto.
É ela que nos dá equilíbrio social, familiar e conserva a nossa saúde, equilibra a nossa saúde. Então eu estou aqui em nome da experiência que eu adquiri na minha caminhada dentro da mensagem do Cristo. É experiência, é vivida dia a dia, hora a hora, não pelos meus valores, mas pelo valor do mundo espiritual amigo que não nos abandona. O que eles contam com o meu esforço é a minha lealdade ao Cristo, a mensagem que um dia me tirou do leito de sofrimento. É a mensagem que eu recebi do mundo espiritual, é a minha vida, é a minha alegria de estar aqui falando. Olha, quem nos anima para esse trabalho relacionado a esta educação divina, nem fala educação cristã porque já se acostumaram a falar em educação cristã de uma forma muito vaga, muito superficial, muito acanhada. E a educação propriamente dito, ela abrange, ela tem um vulto muito grande na nossa vida, ela envolve os nossos valores de filhos de Deus. Então não é tão pequena como queiram imaginar e divulgar. Então nós temos a força do mundo espiritual, daqui da terra não. Aqui na terra ainda não se valoriza a mensagem de Deus, não se tem amor à mensagem do Cristo. É muito superficial, é muito leviana a ideia de fé do nosso povo. A ideia de religião é muito infantil. Isso não agrada aos espíritos amadurecidos pela educação espiritual. Não agrada. Então, desanima o trabalhador do mundo espiritual aqui na Terra. Mas os mentores os fortalecem. Os mentores espirituais carregam no colo. Não precisa ser um espírito de luz, mas um espírito leal àquilo que fala. Aquele espírito que trabalha para vivenciar aquilo que fala, ainda que não consiga, mas trabalha dentro daqueles princípios, dentro daquele caminhar, buscando sempre a melhoria interior, o equilíbrio espiritual e a educação de vida. Então, estudar muito, ter muitos cursos, falar em ciência disso, em ciência daquilo e daquilo outro, não quer dizer educação. Nós estamos falando em educação. Precisamos educar as nossas crianças. E nada melhor do que a pedagogia espírita, porque ela fala de eternidade, dos valores que você adquire para a sua felicidade aqui na Terra. Os valores que você adquire, que vão com você para a pátria espiritual e que dão a você uma vida melhor de retorno à Terra, num corpo físico sadio, garantida a sua saúde e o seu sucesso profissional. Isto que o homem não entende, que Jesus advoga a causa do homem aqui na terra. Jesus é o nosso advogado e ele está à frente de todo este comando do planeta Terra, que é a escola que ele criou. E nós somos seus alunos, mas que indisciplina, que nós não queremos conhecer a mensagem do Cristo que é em nosso benefício. Então vamos ouvir choro e ranger de dentes. E o terceiro milênio precisa de nós. O terceiro milênio nos convida a este progresso espiritual, sem ideia religiosa separativista. Vamos acabar com essa ideia de religião, mas é o trabalho, é a dignidade, é a educação de vida que é a nossa religião. É o amor ao próximo, o respeito à vida e ao nosso semelhante. É tudo isto. E nós não temos condições de falar das coisas sublimes da vida que estão ao nosso dispor, mas nós nos esforçamos um tanto aqui na Terra para que alguém observe, para que alguém procure entender, mas como? Por que tanto entusiasmo, tanta alegria e tanto trabalho, se a vida é tão difícil? Mas ela é difícil porque nós não estamos ouvindo as mensagens orientadoras que nos conduzem no caminho do bem. Então, a doutrina dos espíritos é a doutrina dos espíritos, pois nós todos somos espíritos. A carne é passageira. Esse amontoado de células vão apodrecer, mas o dono
desta vida física, dessas células, o dono é eterno, ele precisa ser respeitado, amado, educado, orientado, para que ele faça bom uso dessa presença física, desse intercâmbio, dessa comunicação, é a educação do espírito. Então, quando nós falamos em terceiro milênio, a educação para o terceiro milênio é isto, é você acordar, é você entender, vibrar com Deus, com Jesus, com a espiritualidade superior, para que nós tenhamos esta proteção que está faltando ao Brasil. A falta de educação, em todos os sentidos, educação à ciência, educação moral, educação espiritual, educação social, educação profissional, educação cultural, é educação que nós não temos, está nos faltando. Então ninguém tem paciência com ninguém, ninguém tem uma palavra de carinho, de atenção, de respeito, de orientação. Fala-se em trânsito, veja, a falta de educação no trânsito, a falta de educação nos ônibus, em tudo, na direção do país. Meu Deus, nós somos gente importante diante de Deus. Deus valoriza você, ama você. Fale com Ele, fale com a espiritualidade das suas dificuldades. Nós estamos sofrendo muito, porque nós somos pais de família, somos mães, somos trabalhadores, somos responsáveis pelo nosso lar, pela sociedade, pelos canais de comunicação que trazem horrores para a nossa casa. Mas se nós voltarmos o nosso pensamento para Deus, para o Cristo, e nos unirmos em torno da educação de vida, que é a nossa religião, olha, vão ter que nos respeitar, queiram ou não queiram. Nós vamos ter direito de ter paz, ter direito de sermos felizes, porque nós estamos ligados às forças do bem que dirigem os nossos sentimentos, mas não nos agridem, não nos impedem de usar o nosso livre-arbítrio. Nós somos livres para fazermos da nossa vida o que nós desejarmos. É o que está acontecendo no Brasil, porque não temos a educação de vida, educação de criatura eterna criada por Deus. Que Jesus nos ajude. Muito obrigado por me aceitar, por me ouvir. E um feliz terceiro milênio, né? Novo milênio que vem vindo aí. Que nós possamos ajudar o nosso Brasil um pouco mais. Graças a Deus.